Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, agora Hebreus capítulo 12, e nós começamos com a nossa oração. E eu pedindo para que você dê o seu gosto, partilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra e eu peço a compreensão, o entendimento dela. O Senhor disse que no temor do Senhor está a sabedoria. Dá-nos sabedoria para que nós possamos viver aqui neste mundo, mas fazendo sempre a Tua vontade, fazendo o que Te agrada. Senhor Jesus, abençoa essa pessoa que está meditando comigo, para que ela também entenda e que aquilo que ela tem por necessidade, ela seja atendida, que ela seja livre, que ela receba a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Comentário: a carreira que nos está proposta. Ao entregar a vida ao Senhor Jesus, o homem inicia a grande corrida da sua existência, que durará até seu último suspiro. Essa carreira tem o objetivo de testar a sua fé para que conquiste o prêmio máximo, a salvação. A luta é difícil e longa, exige paciência, isto é, resistência e perseverança, a fim de terminar o que foi iniciado. Para encorajar a todos nós, o Espírito Santo lista uma grande nuvem de testemunhas de fé, ou seja, de vencedores que trilharam este caminho e cumpriram sua meta nesta corrida. Nós lemos no capítulo 11 desse livro de Hebreus. Além disso, testificaram sua fidelidade ao Altíssimo com a firmeza durante toda a sua vida. Podemos juntar a esta nuvem de exemplos muitos outros que ao longo da história cristã também se esforçaram para superar as dificuldades e para se manter confiantes e leais ao Senhor. Nessa corrida espiritual é fundamental tirar todo tipo de impedimento à jornada da fé. Afinal, ninguém consegue concluir a sua prova se estiver carregando peso, pois além de se cansar logo, corre o risco de tropeçar e cair. Por isso, há a exortação de se remover os embaraços e o pecado, pois ambos têm efeitos devastadores na comunhão com Deus. A vida espiritual requer progresso e deve ser erguida com disposição e sem perda de tempo, para que no final da existência humana o objetivo seja alcançado, receber o prêmio da aprovação do Senhor Jesus. Eu gosto muito desse versículo porque ele nos ensina muitas coisas aqui. Olha que riqueza esse versículo. Então, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Por exemplo, Abraão, ele não teve nenhum testemunho a quem ele pudesse se espelhar e seguir Jesus. Mas, mesmo assim, quando ele ouviu a primeira vez, ele tomou uma decisão e ele abandonou tudo, deixou tudo para trás e seguiu aquela orientação. Mas nós temos, nós lemos em Hebreus, no capítulo 11, que todos aqueles que estão ali listados, o versículo até começa, pela fé, pela fé, pela fé. Então, pela fé eu também posso vencer, pela fé eu também posso mudar a situação da minha vida. Então nós temos testemunhas, E deixe todo o embaraço. O que vem embaraçando você, impedindo você de avançar? Por exemplo, a nossa vida é uma linha. Essa linha ela tem que estar desembaraçada. Mas imagine, uma vida embaraçada é uma vida que ela não avança, uma vida que está presa, está andando em círculos, não tem saída, E ele fala, e o pecado de que tão de perto nos rodeia. Então, embaraço, o pecado, o embaraço, aquilo que impede você de entregar-se mais para o Senhor Jesus, o pecado que é a sedução do diabo para nós, assim como ele seduziu a Eva, ele também nos quer seduzir para cair em tentação. Ele vai usar o seu ponto mais fraco, Ele vai usar o meu ponto mais fraco, e cada um tem o seu ponto fraco. E ele fala que nos rodeia, quer dizer, o pecado, a tentação vai estar sempre à nossa volta. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quer dizer,
focado, né? Concentrado. Você vai seguir e correr disciplinadamente até o fim, para não perder a salvação. É muito forte mesmo esse versículo 1, por isso vamos correr, né? Por isso é uma corrida, nós estamos correndo, mas ela exige uma coisa, uma corrida com paciência. A pessoa que está muito apressada, a pessoa que quer tudo muito rápido, ela não vai ter paciência para correr tranquilamente e focada. Então ela vai estar sempre olhando para os lados, querendo saber onde estão os outros para ela não perder. Então ela vai perder a carreira que nos está proposta. Qual carreira? De chegarmos aos céus de Cristo. No 2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O comentário do 2, olhando para Jesus. Isso significa que devemos olhar somente para Ele, que é a testemunha verdadeira e fiel, superior à nuvem de testemunhas. O Salvador não somente pregou a fé, mas também a viveu de modo perfeito, suportando fraquezas e sofrimentos com a natureza humana, a fim de obedecer à vontade do Altíssimo. Para ganhar nossa alma para Deus, o Senhor Jesus trocou a glória que possuía no céu pelo doloroso caminho da cruz. Ele enfrentou a morte, mais vergonhosa e humilhante deste mundo, porque não se limitou a dores momentâneas, mas se concentrou no propósito eterno de ser o Salvador do homem. Assim como em qualquer competição, o atleta não pode tirar seus olhos do prêmio, os corredores da vida cristã não podem tirar seus olhos espirituais do autor e consumador da fé, pois só dessa forma terão forças para perseverar até o fim. Então, como o Senhor Jesus suportou a cruz, olhando para o que viria à frente dele, não para aquele momento. Aquele momento era de muita dor, era sofrimento, mas ele via o que aconteceria depois. Então, se concentre no plano de Deus para você. Há um homem, Corey ten Boom, né? Ele sofreu num campo de concentração nazista. E ele falou uma coisa interessante, eu deixei aqui um apontamento meu, e diz assim, ó, se você olhar para o mundo, ficará aflito. Porque qual é a imagem que nós temos hoje do mundo? As guerras, rumores de guerras, as pestes, a fome, a seca. Então, tanta coisa ruim, né? Então, nós não podemos ficar olhando para o mundo. O mundo também, ele nos atrai, né? Ele tem sugestões, ele tem seduções. Então, nós não podemos ficar olhando para o mundo, também nesse sentido espiritual. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. E de fato, né? Por exemplo, um dia eu fui jovem, um dia eu tive mais força, mais vigor, mas conforme os anos vão passando, essa mesma força, ela vai diminuindo, é natural, surge uma dor, surge um problema, somos de barro. E aí ele conclui assim, mas se olharmos para Cristo, descansará. Então, o nosso foco deve estar 100% em Jesus, e mais ninguém. Enquanto você manter o seu foco em Jesus, você não vai ter tempo de olhar para nada e nem ninguém. Então ele fala olhando para Jesus. Quem é ele? Autor e consumador da fé. A fé que produz a salvação, a fé que produz a resposta, a fé que produz o livramento, a transformação de vida. E ele fala, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Então algo muito superior àquele momento. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Lá nas igrejas do Apocalipse também é feita essa proposta às igrejas, né? Ao vencedor, farei com que se assente no meu trono, comigo, né? E ele fala isso para uma igreja que ela era morna, né? Nem fria nem quente, quer dizer, nem incrédula e nem no primeiro amor. Quer dizer, uma igreja que aparentemente estava tudo bem com ela, mas se morresse naquele estado, perderia a salvação. 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Nós encontramos tantas pessoas, às vezes, combatendo umas com as outras, né? Não, a minha opinião, eu estou com a razão, eu estou certo, e elas debatem, elas criticam, elas brigam, elas lutam, mas aqui ele fala para nós resistirmos, resistentes até o sangue, né? Tanta força que vai ser feita para combater o pecado. O pecado está à nossa volta, né? É o que nós vimos, mas nós temos que ser fortes e buscamos essa força em Deus. Em nós mesmos, não há forças nenhuma para combatermos o pecado, mas a força é concedida pelo Pai. 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Comentário: a correção do Senhor, a disciplina de Deus é a marca do seu amor por seus filhos. Tudo que vem da mão dele tem grande lucro para o ser humano, até mesmo a aflição, pois visa corrigir suas faltas e fortalecer sua fé. Por conhecer o que se passa no íntimo de cada um, o Altíssimo identifica a tendência ao orgulho, à justiça própria e ao desprezo ao próximo. Diante disso, a fim de impedir que essas más inclinações venham afastar os seus filhos de si, Deus permite situações difíceis para discipliná-los, ainda que isso lhes desagrade momentaneamente. Tudo aquilo que o Senhor faz tem propósito eterno. Por isso, o justo jamais deve desprezar sua correção e tampouco desmaiar, ou seja, se enfraquecer com o impacto da repreensão. Como que Deus corrige uma pessoa que está fazendo algo de errado e ela precisa ser disciplinada? Bom, Deus usa a palavra dele, a Bíblia, mas se a pessoa não ouve, ele usa o pastor na igreja. Por isso a importância de nós estarmos congregando, estarmos no lugar buscando. E quando a pessoa não ouve, ainda assim ela se mantém surda. Às vezes Deus usa até o incrédulo, porque Deus usou uma mula para falar com Balaão. Então Deus usa um incrédulo, uma pessoa que às vezes é até descrente de Deus e de qualquer outra coisa, para falar, para corrigir, para exortar. E aí aquela pessoa continua sem entender e ela fala, é o diabo se levantando. Mas às vezes Deus usou aquela pessoa para exortar você e você não quis ouvir. E aí o que Deus usa? Os problemas. Né? Melhor oportunidade são os problemas, porque eles, quando nos afligem de fato, de verdade, eles nos empurram para buscar a Deus. E aí Deus fala, filho meu, estou te corrigindo, para que eu possa salvar você desse abismo. Infelizmente, é assim, mas graças a Deus, né? Sinal que Deus nos ama. É como há um ditado que diz, né? Ninguém chuta cachorro morto, né? No 7, suportais a correção. Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O comentário, filhos bastardos. Devido à promiscuidade, havia entre os gregos e os romanos daquela época muitos filhos gerados fora do casamento, os quais recebiam um tratamento desigual com relação aos legítimos. Os filhos bastardos nem sempre assinavam o nome do pai, tampouco herdavam suas riquezas, mas viviam com um modesto auxílio financeiro. Além disso, não tinham o privilégio de receber a boa educação e a disciplina do futuro herdeiro do pai. Portanto, o sentido da palavra bastardo remetia a alguém criado de modo indisciplinado, pois o pai não o conhecia plenamente como filho. Por isso, o Espírito Santo ressalta que a pior penalidade que uma pessoa pode ter é não possuir a correção divina em sua vida e, consequentemente, ser entregue a si mesma. Isso prova realmente que ela não é filha de Deus, pois ele jamais negligencia
ou se omite a cumprir o seu papel de pai. E graças a Deus, né, que Ele nos disciplina, que Ele não desistiu de nós. Quando foi que o Senhor Jesus desistiu de você? Nenhum momento. Então, não fique triste pelos problemas que acontecem, mas fique contente, porque é Deus cuidando de você. Agora o 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O comentário: não nos sujeitaremos. A disciplina exercida pelos pais sobre os filhos tem a finalidade de educá-los, orientá-los e formá-los no caráter. A disciplina será a base que eles terão quando passarem a caminhar sozinhos e precisarem fazer suas próprias escolhas. Por isso, todo bom pai não deixa de repreender o filho quando necessário, pois sabe que, se falhar nesse ponto, estará contribuindo para que ele se prejudique no futuro. Se com relação aos pais terrenos a repreensão é de suma importância, quanto mais com relação ao Altíssimo, o nosso Pai espiritual, que objetiva guiar seus filhos rumo à salvação. Eu hoje lembro com carinho as repreensões da minha mãe. Eu me lembro com muito carinho, com muito amor. Na época eu não entendia, né? Chorava, ficava com raiva, mas hoje eu compreendo o que ela queria e o que ela proporcionou para mim hoje. Nós vemos uma geração nova hoje que não quer corrigir seus filhos. Pessoas que no passado foram extremamente castigadas pelos pais e hoje não querem fazer o mesmo com os filhos. E hoje nós vemos filhos, por exemplo, esbofeteando o pai ou a mãe, né? E os pais não fazem nada. Hoje nós vemos os filhos mandar nos seus pais, quer dizer, os filhos se tornou superiores aos pais. E não é o que a palavra está ensinando, né? Os pais, eles são superiores aos filhos. Essa é a ordem, né? Os filhos devem obediência aos seus pais. Então hoje nós vemos uma inversão completa de papéis. Aliás, não somente nisso, mas em todos os sentidos da sociedade. No 11. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Comentário: a paz com todos e a santificação são dois propósitos permanentes na vida do justo. Perseguir diligentemente esse objetivo na vida cristã faz com que se alcance a maior recompensa da fé, vir a Deus. A convivência humana expõe diferenças que podem criar atritos, disputas, ressentimentos e até inimizades. Tudo porque há egoísmo e cada um luta para defender seu próprio interesse. Contudo, quem conhece a Deus carrega a responsabilidade de ser um referencial dele. Por isso, não retribui o mal que recebe e não alimenta contendas. Por estar ligado à fonte, que é o Senhor Jesus, prioriza a pureza do coração, a fé e o temor, e assim se separa de tudo que corrompe a sua comunhão com Ele. E eu quero terminar com esse versículo: segui a paz, né? A paz, ela só é conquistada quando nós somos justificados por Deus, né? Quando nós, então, temos comunhão com o Pai. E ele fala: segui a paz agora com todos. Todos. Quer dizer, se eu tenho paz com Deus, naturalmente eu vou ter paz com os demais. Se eu não tenho paz, né, eu não possuo essa paz divina, eu não tenho paz com ninguém. Por isso você vê as pessoas hoje da nossa sociedade tão agressivas, né? E ele fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se Deus é santo, exige de nós que sejamos santos.
não perfeitos, ele não está cobrando uma perfeição, mas ele está cobrando uma santificação. E nós nos santificamos nos separando das coisas desse mundo, nos separando das coisas terrenas e nos aliando e buscando as coisas do alto. Faça isso e você verá Deus. Que Deus abençoe e ilumine você abundantemente. Até o próximo vídeo.